Questão 146 da prova amarela de 2020. Para chegar à universidade, o estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções: seguir no ônibus, percorrendo 2 quilômetros, ou alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô, seguindo 3 quilômetros pela ciclovia. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em quilômetros por hora no trajeto metrô-universidade. E vocês conseguem observar essas informações nesse quadrinho aí. Nessa tabela tem os dias da semana, que vão variando de segunda até sábado, e as velocidades médias do ônibus e da bicicleta. A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Então, ele quer poupar tempo, deixa eu destacar isso aqui, ele quer poupar tempo, e ele está querendo saber em quais dias, com esse objetivo, o aluno deve seguir pela ciclovia, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem no nosso quadro aí a velocidade média e a gente tem a distância que a gente deve percorrer de ônibus e de bicicleta, dependendo de que forma eu escolha, né? De qual opção eu vou escolher. Para ir de ônibus, a gente tem que percorrer 2 quilômetros, tá? E quando a gente escolhe a opção de bicicleta, a gente tem que percorrer 3 quilômetros, tá? Essa aqui é a opção para ir de bicicleta. Bom, e a gente tem aqui também no quadro a velocidade média. Nesse caso aqui, na segunda-feira, deixa eu destacar, o ônibus vai ter que percorre uma velocidade média de 9 quilômetros por hora, e a gente tem que percorrer os 2 quilômetros, e a bicicleta percorre 15 quilômetros por hora, mas tem que andar 3 quilômetros. Aí eu quero saber o que é mais rápido na segunda-feira, ir de ônibus ou ir de bicicleta? Tá? A opção que for mais rápida é a que o estudante vai escolher. Vamos determinar, então, os dias que ele vai de bicicleta, né? Que ele vai pela ciclovia. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente sabe que a velocidade média é a variação do deslocamento, né? Dividido pela variação de tempo. Eu vou colocar simplesmente o D aqui para a variação de deslocamento. Você poderia colocar ΔT. E a variação de tempo, que é o ΔT, eu vou chamar simplesmente de T, para ficar mais simples. A gente já tem a velocidade média em cada um dos dias, e a gente tem também a distância que a gente tem que percorrer. Se for de ônibus, eu vou percorrer 2 quilômetros, se eu for de bicicleta, 3. Então, eu vou fazer aqui meios pelos extremos, né? Vamos pensar dessa forma, e isolar o T. Eu vou ter que T é igual T vezes Vm, né? Velocidade média, é igual ao deslocamento, e aí você passa a velocidade média dividindo. Ou seja, vai ficar com deslocamento dividido pela velocidade média. É assim que a gente encontra o tempo necessário para percorrer essa distância, dependendo do transporte que eu vou estar utilizando. Então, eu vou guardar aqui essa informação. O tempo é a distância dividida pela velocidade média. Ok, vamos analisar na segunda-feira. Na segunda-feira, qual o tempo gasto para ir de ônibus? A gente sabe que de ônibus a gente anda 9 quilômetros por hora na segunda. Então, o tempo aqui na segunda, deixa eu colocar aqui, segunda, o tempo será igual para ir de ônibus, né? Deixa eu colocar aqui logo que eu vou de ônibus. Vou colocar um Ozinho para o ônibus. O tempo para ir de ônibus será, vou dividir a distância pela velocidade média. A distância é sempre 2 quilômetros para ir de ônibus. Então, vou dividir 2 por velocidade média, 9. Então, na segunda-feira, o tempo é 2 sobre 9 horas. Eu vou deixar em forma de fração, porque fica fácil comparar. Tem que saber quem é que tem um tempo menor, basta comparar qual será a menor fração. Comparar com quem? Com a fração que eu vou obter agora, quando eu quiser determinar o tempo para ir de bicicleta. Aí, qual o tempo necessário para ir de bicicleta? Faço a mesma continha. Vou dividir mais uma vez aqui a distância pela velocidade média. A distância para ir de bicicleta será sempre 3 quilômetros. Então, eu vou dividir aqui 3 pela velocidade média, que nesse dia, na segunda, é 15 quilômetros por hora. Aqui eu posso simplificar por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. E aí você pode comparar qual dessas frações é a menor. Acho que a melhor forma de comparar é se eu deixar o denominador igual das duas frações ou o numerador. Nesse caso aqui fica fácil deixar o numerador igual. Eu vou multiplicar por 2 embaixo e em cima da fração. Aqui é uma fração. 2 vezes 1 dá 2.
5 vezes 2 dá 10. Então, a fração 1 sobre 5 é a mesma coisa que 2 sobre 10. E aí, quem é menor? 2 sobre 9 ou 2 sobre 10? Ora, como o numerador é o mesmo, que é 2, aí eu comparo somente o denominador. 2 sobre 9 eu quero comparar com 2 sobre 10. Quanto maior for o denominador, a parte de baixo da fração, se o numerador é igual, quanto maior for o denominador, menor será o número. Você pode pensar até em dinheiro. Você tem R$ 2 para dividir para 9 pessoas. E tem R$ 2 para dividir para 10. Você vai ficar com menos quando divide para 10, né? Então, esse 2 sobre 10 é menor que 2 sobre 9. O que significa que o tempo para ir de bicicleta na segunda-feira é mais rápido do que ir de ônibus nesse trajeto. Então, na segunda-feira, eu vou escolher ir de bicicleta, porque é mais rápido, tá? Então, esse dia aqui a gente vai de bicicleta. Se você já for olhando para as opções, vai ficar bem fácil essa questão. Ó, no item A, ele determina que o aluno deve seguir pela ciclovia na segunda-feira. Então, o item A vai ser uma possível resposta correta, ela ainda não foi eliminada. O item B já pode ser eliminado. Por que o item B pode ser eliminado? Porque ele não tem a opção segunda-feira. Ó, tem terça, quinta e sábado. Mas a gente sabe que segunda é melhor ir de bicicleta, mais rápido. Então, eu já vou eliminar o item B. Analogamente, eu posso já eliminar o item D, porque também não tem segunda, e o item E. Ficando somente, por enquanto, com o item A e C. Então, já reduziu bastante aqui o nosso problema. Se você ainda ficar olhando para os itens, perceba que o próximo dia, perceba que a sexta-feira, isso é importante, a sexta-feira é comum nos dois, então não preciso calcular na sexta. Com certeza vai ser bicicleta mais rápido. Você pode fazer o teste aí se você quiser. Mas você observa que tem um dia que diferencia, e é isso que vai determinar qual a resposta correta. Um é quinta e outro é quarta. Mas você pode escolher qualquer um desses dois para fazer uma conta análoga que a gente fez para segunda-feira. Nesse caso, eu vou escolher a quarta. Vamos fazer a continha para quarta-feira e ver se é mais rápido ir de bicicleta ou de ônibus, tá? Muito bem. Vamos lá, quarta-feira. É a conta que eu vou fazer agora. Quarta. Qual o tempo para ir de ônibus? Vou continuar aqui nessa coluninha do ônibus. Qual o tempo para ir de ônibus na quarta? Ora, o tempo para ir de ônibus é sempre 2. Lembre-se que a gente está usando sempre essa fórmula daqui. 2, distância dividido pela velocidade média. 2. A velocidade média de ônibus na quarta-feira é 15, então 2 dividido por 15. Beleza, essa fração está irredutível, eu vou deixar ela assim. Agora vamos olhar de bike, de bicicleta. O tempo é igual. É sempre 3, né? Distância dividido pela velocidade média. A distância sempre é 3 para andar na ciclovia, nesse trajeto. Então vai ser 3 dividido por velocidade média aqui é 24. 3 dividido por 24. Você pode simplificar aqui por 3, né? Deixa eu olhar se isso vai ajudar. 3 dividido por 3 dá 1, 24 dividido por 3 dá 8. Aí, eu vou deixar o numerador igual de novo. Vou multiplicar por 2 embaixo e em cima. 1 vezes 2 dá 2. 8 vezes 2, 16. E aí a gente faz a comparação agora com as frações. 2 sobre 15 e 2 sobre 16. Aí, um caso parecido. O numerador é o mesmo, o denominador 16 é maior. Então, significa que esse número vai ser menor. Quanto maior for o denominador, menor o número, uma vez que os numeradores são iguais. Então, mais uma vez, aqui, ir de bicicleta é mais rápido, porque essa fraçãozinha aqui é menor do que essa daqui, tá? Então, na quarta-feira, a gente também vai de bicicleta. Por isso que a resposta correta é o item C. Você pode confirmar a sexta, se você quiser. Mas aqui a gente já pode marcar C e eliminar o item A, tá? Então, questão 146, a resposta correta é o item C.